Vamos à palavra do Senhor. E naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse este à sua mulher: dispõe-te agora e disfarça-te, para que não te conheça que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló, e eis que lá está o profeta Aías, a qual ao meu respeito disse que eu seria rei sobre este povo. Leva consigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai até ele, e ele dirá o que há de suceder com esta criança ou com este menino. Palavra do Senhor para a sua vida nesta manhã. Olha, gente, nós vivemos em uma época em que o homem se tornou amante de si mesmo. Porém, Cristo no Evangelho diz que nós devemos negar a nós mesmos. Aqui nessa história nós vemos uma visão antagônica à realidade do Evangelho. O homem sempre busca um caminho intermediário. O homem sempre quer ganhar a vida e não perdê-la para ganhar o céu. O homem sempre cria uma ideia de Deus, do Evangelho, que não é a ideia das Escrituras, que não é a ideia da Bíblia. Agostinho de Hipona dizia assim: se você crê no Evangelho só no que você gosta e não crer no que não gosta no Evangelho, não é no Evangelho que você acredita, mas você acredita em você mesmo. Vou repetir: se você crê no Evangelho só no que você gosta e não crer no que não gosta, não é no Evangelho que você acredita, mas é em você mesmo que você acredita. Se a sua mente julga o que é bom ou o que é mal no Evangelho, você crê em você mesmo. Se você olha para as Escrituras e você começa a pincelar coisas na Bíblia que vêm para ser conveniente para você, para sua família, ou para o seu próprio bem-estar ou bel prazer, você está cometendo um grave erro, porque você não está crendo na Bíblia, você está crendo em você mesmo. Nós vivemos na geração de um evangelho chamado Evangelho Self-Service, onde cada um serve o que quer, e os restaurantes estão um em cima do outro, cada um em cada esquina, e esses restaurantes não tem garçom, é tudo self-service. Você entra na fila, você faz o seu prato, e você olha para a Bíblia e diz: isso eu vou colocar no prato, isso eu não vou colocar no prato, isso é bom para o meu prato, isso não é bom para o meu prato. Você olha para frente e você vê alguém na sua frente, o seu amigo, colocando algo, e você não julga ele, porque ele tem direito de escolher o que ele quer ou o que ele não quer colocar no prato. Assim é o evangelho atual, é o evangelho self-service, do seu próprio prato, o evangelho a gosto do freguês. As pessoas não procuram mais uma igreja próxima à Bíblia, mas procuram uma igreja próxima à sua casa. As pessoas não procuram mais um evangelho que vai fazê-las mais parecidas com Cristo, mas vai tentar adaptar esse ensinamento, esse evangelho, para que elas mesmas se sentem convenientes e se sintam confortáveis ao ouvir a pregação. Eles querem Deus, eles até querem Deus, mas o Deus que a mente deles decide, o Deus que a mente deles imagina, a mente deles é o seu Deus, a mente deles é a sua igreja. Ezequiel olhou justamente para isso, e Ezequiel diz no capítulo 14, no versículo 2, que o homem fabricou ídolos no seu coração. Esse é o Deus construído pela religião, esse é o Deus construído pela imaginação do homem, o Deus que se tornou ídolo da imaginação. É imaginar Deus como você quer, é imaginar Deus como eu quero. Uma vez uma criança estava com um papel na mão e ele estava desenhando. E alguém perguntou: o que você está desenhando, menino? E a criança diz assim: eu estou desenhando Deus. Mas você nunca viu Deus, como é que você vai estar desenhando Deus? E a criança diz assim: calma, depois que eu terminar de desenhar, aí vocês vão ver quem é Deus no meu desenho. Assim é o evangelho atual. As pessoas, elas imaginam Deus como elas querem. E elas desenham Deus nos seus corações como elas acham que Deus é, e não como Deus já revelou nas Escrituras, e não como o próprio Deus já falou nas Escrituras. Como eu falei, Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos.
Mas entrando aqui nesse texto, no capítulo 14, a história de Jeroboão é a base para nós entendermos isso. Para nós entendermos esse evangelho, esse evangeliquez tupiniquins. Para a gente entender esse evangelho a gosto do freguês. Para a gente entender todos os livros de 1 Reis e 1 Crônicas e 2 Crônicas, nós precisamos entender a história de Jeroboão. Quem foi Jeroboão? Jeroboão é um exemplo clássico de como o homem pode pegar a verdade de Deus e criar um culto próprio, um culto útil para si, mesmo esquecendo quem Deus é. Ele é um exemplo claro de como o homem pode imaginar Deus dentro da sua própria convicção. Constantemente falando sobre os reis de Israel, a Bíblia diz: e este seguiu o caminho de Jeroboão, e esse rei andou pelo caminho de Jeroboão. Qual era o caminho de Jeroboão? A Bíblia diz, amados, que Salomão, filho de Davi, ele morre. E quando Salomão, filho de Davi, morre, quem assume o trono é Roboão, que agiu de forma insensata, pois em Roboão acontece a divisão das tribos de Israel. 10 tribos se rebelam e não quiseram mais estar sob a liderança da casa de Davi. E um profeta chamado Abias tinha profetizado que Jeroboão seria rei sobre essas 10 tribos, que se rebelaram e não quiseram mais a subordinação da descendência de Davi, que não queriam mais estar sobre o jugo da casa de Davi. E por causa de Roboão se ajuntaram, e Roboão agora passou a ser rei dessas 10 tribos. Roboão agora passou a liderar esse grupo. Logo a família de Davi passou a governar apenas 2 tribos. E as 10 tribos estavam governadas sobre Jeroboão. A família de Davi só governou sobre 2 tribos, Judá e Benjamim. As outras 10 passaram sobre o governo de Jeroboão. Por isso nós temos o reino de Israel na Bíblia e o reino de Judá, a divisão das tribos. 2 tribos foram para um lado e 10 tribos para o outro. O lado de Israel é o reino norte, o lado de Judá é o reino sul. E Jeroboão foi o primeiro rei do reino norte, que é o reino de Israel. Profetas famosos da Bíblia vieram do reino norte, como o profeta Elias. Outros profetas famosos vieram do reino sul, que é Judá, como o profeta Isaías e Jeremias. Mesmo separadas as tribos, uma vez por ano, todas as tribos de Israel tinham que se unir para subir a Jerusalém para adorar o Senhor. E logo Jeroboão começa a ficar com medo. Logo Jeroboão começa a ficar com ciúmes. Jeroboão fica com medo deles passar para o outro lado no momento de unir-se para ir a Jerusalém para adorar a Deus. Ele fica com medo e o seu reino ficará em risco. Ele diz, não, meu reino vai ficar em risco. Nós não podemos unir as tribos para ir obedecer a palavra de Deus, amando de Deus, a Jerusalém adorar. Então é um perigo muito grande. Então ele precisa dar um jeito para que eles sirvam a Deus em suas próprias tribos. Ele precisa dar um jeito para que eles sirvam a Deus, mas não irem lá em Jerusalém como Deus mandou, como Deus ordenou. Então eles podem servir a Deus como eu vou decretar, como eu mando, mas não colocando meu reino em risco. Eu devo achar uma maneira de organizar essas 10 tribos que eu sou líder, para eles não irem a Jerusalém, porque se ir, eles vão passar para o reino de Judá e o reino de Benjamim, e eu vou perder o meu trono. Então o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer o próprio culto, eu vou construir 2 bezerros de ouro, vou estabelecer sacerdotes, e vou fazer a nossa própria liturgia, a nossa própria igreja, o nosso próprio culto, para que eles possam adorar a Deus sem sair de casa, para que eles possam adorar a Deus sem sair. Ele achava que o seu reino era mais importante do que a palavra de Deus. Deus disse, saia e vá a Jerusalém me adorar. Mas ele achou o seu reino mais importante do que a palavra de Deus.
Logo, ele precisou achar uma maneira que não desagrade a Deus, mas que também seja conveniente a ele. Ele precisa achar uma maneira que obedeça a Deus, mas que também obedeça ao povo, para preservar o seu nome, para preservar o seu reinado, para preservar o seu trono. Indo lá, eles se apegarão aos inimigos, então nós não podemos ir, eles vão se apegar ao reino antigo. Então vamos continuar aqui, estabelecer o nosso culto aqui, vamos resolver o problema dessa maneira. Fazendo assim, nós vamos obedecer a Deus e vamos ser bem convenientes. Logo, ele criou um sistema de adoração própria. O povo estava adorando a Deus, mas sem precisar sair de lá, como Deus ordenou. Nós amamos a Deus, logo ele levanta sacerdotes e determina cultos. Nós amamos a Deus, mas amamos da nossa forma. Nós amamos a Deus, mas amamos com a nossa imaginação, com a nossa forma. E esse, meus irmãos, foi o pecado de Jeroboão. Então, quando a Bíblia diz, e esse rei seguiu o pecado de Jeroboão, a Bíblia está dizendo que o rei, ele adorou a si mesmo. É encontrar uma maneira de servir a Deus que seja conveniente com os nossos próprios interesses, e não servir a Deus deixando de lado completamente tudo o que somos. O caminho de Jeroboão é uma religião, é um culto a Deus que se acomode à nossa própria vida e ao nosso sucesso, ao nosso poder e ao nosso bel prazer. O caminho de Jeroboão é você usar o evangelho para adaptá-lo ao povo. O caminho de Jeroboão é você abrir uma igreja e colocar na placa da igreja quarta-feira da vitória, sendo que a Bíblia não menciona dia de vitória, a Bíblia menciona dia de arrependimento. Mas esse é o caminho de Jeroboão, para você engrandecer seu nome, para arrecadar dinheiro, para arrecadar dízimo, oferta, para a igreja crescer. Você tem que fazer mandingas, tem que usar um sal grosso, tem que um copo d'água fluidificada, como se Deus ungisse água, que é um absurdo. É como se você fizesse isso. Isso é o caminho de Jeroboão. Isso é ser conveniente. Isso é você adaptar o evangelho para agradar as pessoas. Isso é você adaptar o evangelho para agradar. E Deus está dizendo, esse é o caminho de Jeroboão. Jeroboão até quis servir a Deus. Jeroboão até quis obedecer a Deus, mas do seu jeito, e não do jeito de Deus, e não do jeito da Bíblia, e não do jeito das Escrituras. Gente, que pena que meu tempo aqui é limitado, porque isso aqui é palavra para o dia inteiro. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que constroem Deus como seu ídolo na sua mente, pessoas que têm Deus na sua imaginação, pessoas que acham que pode ser conveniente, usando Deus para o seu próprio bel prazer, usando Deus para adaptá-lo à sua própria imaginação. Porém, nós temos um problema aqui em Jeroboão. De repente, a Bíblia diz que o filho dele ficou doente. O filho dele, chamado Abias, adoeceu. Filho de Jeroboão adoeceu, ficou enfermo, ficou doente. E ele, então, ele fica muito preocupado, porque quando seu filho adoece, ele percebe a besteira que ele fez. Quando seu filho adoece, ele percebe que ele reajustou o serviço de Deus para os seus próprios interesses. Ele reajustou o trabalho da obra para ser mais agradável ao mundo e não para ser agradável a Deus. Então ele passa a formatar o evangelho de acordo com as suas próprias convicções. Jeroboão até acreditava em Deus, mas ele queria dar um jeito de não fazer o que Deus mandou claramente, que é adorar de maneira que ele determinou, e ainda assim ter Deus e ter o povo. Então o que Jeroboão fez? Jeroboão, ele achou uma maneira de preservar o seu reinado, de preservar o seu trono e sem infringir a lei de Deus. E isto é impossível. Não há como viver o evangelho sem deixar de viver sua vida. Não há como agradar a Deus sem desagradar você mesmo. Não há como servir a dois senhores, ou você serve um ou você serve o outro. Não há meio termo na obra de Deus. O culto a Deus
Deus, ele não é conveniente a mim. O culto a Deus é conveniente a Deus. Jeroboão queria servir a Deus sem poder, sem perder o seu trono, sem perder o seu reinado, sem perder o seu nome, sem perder a sua popularidade. Exemplo, o que eu posso pregar para continuar sendo um pastor de sucesso? Se eu chegar aqui na rádio e chegar aqui com uma mensagem assim, o que eu vou pregar na rádio hoje, no programa hoje, para mim ser um pastor de sucesso, para que as pessoas aclamem o meu nome, para que a minha igreja encha, para que o lugar, as cadeiras ficam todas preenchidas. Foi o que Jeroboão fez. Jeroboão olhou para Deus e disse assim, o que eu posso fazer para agradar a Deus, mas também para agradar a mim mesmo? Para agradar a Deus, mas também para agradar as pessoas. Vai fazer as pessoas irem embora ou atrair a igreja? O que eu posso fazer para as pessoas irem embora da igreja ou achegar-se à igreja? Isto é seguir o caminho de Jeroboão, gente. Jeroboão achou que queria continuar servindo a Deus de forma que não iria perder o seu sucesso, o seu nome. Ele não fez o que Jesus fez. Por quê? Porque Cristo pregou a verdade para a multidão e perdeu a multidão. A Bíblia diz que Jesus pregou um sermão e as pessoas olharam para Jesus e disseram assim, duro é esse sermão, e foram embora. E Jesus olha para os discípulos e diz assim, e vocês, não vão juntamente com eles? Ou seja, ele não suavizou a pregação do evangelho, ele não abrandou a pregação para agradar as pessoas. Eles disseram, dura é esta palavra, e viraram as costas para o evangelho. Isto é o oposto do que Jesus fez. O que Jeroboão fez é o oposto do que Jesus fez. Isto é pior do que o ateísmo. O ateísmo diz não crer em Deus, mas não manda em Deus. O ateísmo olha para Deus e diz assim, eu não creio em nada. Mas ele não muda a verdade de Deus. Ele diz, eu não creio nisso, mas ele não vai mexer nisso. Ele não vai mudar a verdade de Deus. Já esse falso moralismo religioso é ao contrário. Ele crer em Deus, diz, entre aspas, crer em Deus, para tentar mudar a verdade de Deus e transformá-la em mentira, porque são amantes de si mesmos. Ele não tenta ser amante de si mesmo e ao mesmo tempo viver para Cristo. Ele é amante de si mesmo. Jeroboão, ele seguiu esse caminho da conveniência própria, da manipulação da verdade, do reajuste da palavra para ele ter sucesso próprio e convicções próprias de si mesmo. O pecado de Jeroboão é você determinar como substitui as ideias de Cristo por suas ideias. É você substituir a verdade bíblica por suas ideias. É você criar uma maneira de ser um pastor relevante para agradar as pessoas. Mas o filho dele adoeceu. Estava perto da morte. Gente, eu não posso pregar João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, sem falar do contexto de João 3,16. Aquele que não está em Cristo, a ira do Pai permanece sobre ele. Pessoas até querem Deus, mas querem Deus do seu jeito. Um Deus que salva, mas não condena. Um Deus que abençoa, mas não castiga. Um Deus que é santo, mas um Deus que é amor, mas que não é santo. Um Deus que ama, mas que também não se ira e manifesta essa sua ira. Gente, as pessoas estão equivocadas. Estão andando pelo caminho de Jeroboão. Jeroboão acreditava no profeta Aías, quando era conveniente a ele. Jeroboão já tinha sido curado da lepra através do profeta Aías. Mas a Bíblia diz que quando seu filho Abias morreu, ele pega sua esposa e ele diz, não vai como a esposa do rei. Coloca uma capa, veste-se uma roupa simples, porque eu não quero que a minha esposa chegue lá, para ninguém perceber que eu sou humilde. Então vai lá, veste uma roupa simples, disfarçando, e vai até o profeta Abias, porque lá o Senhor vai dar uma palavra para curar o nosso filho. E a Bíblia diz, para mim encerrar a mensagem, por causa do horário, eu estou resumindo, a Bíblia diz que quando ela chega até o profeta Abias, o Jeroboão estava tão apartado da verdade que ele coloca a sua esposa para disfarçar sem saber que o profeta Abias estava velho e estava quase cego, não estava enxergando quase nada. Mas quando a mulher chega disfarçada na porta da casa do profeta, o profeta solta um grito, mulher de Jeroboão, por que tu viestes disfarçada? O próprio Deus
revelou para o profeta naquele momento. E a Bíblia diz que o profeta olha para a mulher e diz: antes que você coloque os pés sobre a sua porta hoje, o teu filho estará morto. Porque com Deus não se brinca. Não tem como usurpar a verdade de Deus e transformá-la em mentira. Não tem como usar o evangelho para ser mais conveniente a si mesmo. Tem um preço muito caro. Eles pagarão um preço muito caro, usando o evangelho para suas próprias convicções, para exaltar o seu próprio nome, usando o dinheiro das pessoas para ter sucesso próprio, usando da igreja e fazendo dela uma empresa, um comércio, comercializando aquilo que não é dele. Vai ter um preço muito caro. O profeta Abias diz: antes que você coloque os pés sobre a sua casa, o seu filho estará morto. Então vamos parar para pensar se nós estamos adaptando Deus à nossa conveniência ou se estamos servindo Deus de maneira correta, dentro das Escrituras, dentro da palavra de Deus. Não siga o caminho de Jeroboão. Eu poderia pregar muito mais aqui sobre essa palavra, mas eu quero te aguardar amanhã, dia domingo, na Avenida da Liberdade, número 821, no bairro Alterosa. Eu estarei ministrando esta palavra e ensinando mais, aprofundando mais sobre essa história. Nós não podemos seguir o caminho de Jeroboão, senão nós estaremos perdidos. Esse é o problema da igreja evangélica moderna. Está seguindo o caminho de Jeroboão, até está servindo a Deus, até está indo à igreja, até está contribuindo com a pregação do evangelho, mas contribuindo para o seu bel prazer. Está dando dízimo para o devorador não devorar. Está fazendo para Deus prosperar. Está orando para Deus trabalhar e não para servir a Deus em amor, em espírito e verdade. Não siga o caminho de Jeroboão. Isso é sua amor. Na criação, glória velada, em Jesus tudo que é Deus. Outro nome igual não há, outro nome igual não há, só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há, Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há, só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim, o Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Outro nome igual não há, outro nome igual não há, só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há, Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há, só Jesus Cristo. Olha, muito bem, você que ouviu a palavra do Senhor, prepare aí, nós vamos orar, tá bom? Eu quero orar por você, interceder ao seu favor. Mas antes eu quero reforçar o convite, tá bom? Para amanhã, a partir das 19h30, no bairro Alterosa, na Avenida da Liberdade, 821. Pastor, eu amo as pregações, eu quero ouvir a verdade do Evangelho. Compareça amanhã, tá bom? Não vou fazer promessa nenhuma para você, que Deus vai abrir porta, sexta-feira, libertação, nada disso. Eu só quero pregar a verdade do Evangelho. Eu só quero que a sua alma seja salva. Se você entendeu o Evangelho, o restante o Senhor acrescentará paz, alegria, abundância de alegria para a sua vida e para o seu coração, tá bom? Quero orar por você nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Ó grande Deus, eterno e poderoso, eu quero apresentar a Jesus, cada vida, Pai, cada pessoinha que está ouvindo o Evangelho nesta manhã. Pessoas, ó Deus, que todos os sábados sintoniza a programação e não perde essa programação. Ó Jesus, eu quero interceder sobre elas agora. Ó Pai, elas têm necessidades, ó Pai, que só o Senhor pode supri-las, mas elas precisam do Evangelho, Deus. Elas precisam do Evangelho. Por isso, meu Deus, que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre elas agora e ter misericórdia dessas enfermidades. Abre, Deus, esta porta pela tua misericórdia, Senhor, se for da tua vontade. Se não for da tua vontade, que a tua vontade prevaleça de qualquer maneira e de qualquer forma sobre nós e sobre as nossas vidas, e nos dê maturidade para entendermos isso, maturidade espiritual. Deus, eu oro, intercedo sobre todos agora, em nome do Senhor, e como servo e ministro do Evangelho, eu quero orar e apresentar em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Olha, nós chegamos aos instantes finais da programação. Volte a nos ouvir no próximo sábado, a partir das 11 horas, pregando a verdade do Evangelho e anunciando a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço para você. Só Jesus Cristo, que mais não